mais fluida e com uma dicção mais aberta possível para que todos possam entender. Ok, eu vou então entrar na versão de teste do WebQDA. Atenção, vocês não precisam de agora me acompanhar. Normalmente nas formações eu peço sempre às pessoas poderem ir fazendo as operações. Esta sessão está a ser gravada, correto, Sónia? Para depois poderem visualizar com mais detalhe, ver onde é que eu cliquei e quiserem simular alguma das funcionalidades que vamos aqui apresentar. Eu estou a entrar então na versão de teste do WebQDA, uma versão que tem algumas funcionalidades que ainda não estão disponíveis neste momento, mas de qualquer forma dá para simularmos tudo aquilo que vamos agora fazer. Pois bem, quando começamos com o WebQDA, para dizer àquelas pessoas que estão a começar a dar os primeiros passos, deverão aceder através do link app.webqda.net. Este é o endereço que deverão colocar no vosso browser. Sempre recomendamos que utilizem o Google Chrome, que parece-nos aquele que seja neste momento é mais estável. E quando entramos no WebQDA, temos ali o ícone que diz Novo Projeto, onde eu cliquei e aparece aqui um lugar onde eu posso então colocar um projeto. Pronto, eu vou-lhe chamar o webinar, seria desta sessão que nós estamos aqui a fazer, onde reparar que esta é uma das novas funcionalidades que entrou recentemente para aquelas pessoas que de repente entram no WebQDA, onde reparavam das novas funcionalidades muitas vezes. Bom, como isto é um web-based software, vocês não precisam fazer nova instalação, não é como a gente tem o Word instalado, por exemplo, o Office instalado no nosso computador, quando há novas atualizações somos notificados, então tem que voltar a instalar. Bom, não. Com o WebQDA as novas funcionalidades ficam automaticamente disponíveis. Daí que uma das novas funcionalidades é esta barra do espaço utilizado. Esta barra é muito importante porque nos deparamos com alguns... Tem uma pessoa que levantou a mão, não sei se foi para colocar alguma questão, eu pedia que pudesse, ou se tiver alguma dificuldade técnica, por favor escrevam no chat. A nossa colega Sónia dará o apoio técnico se houver alguém que esteja com dificuldade áudio ou visualizar, está bem? Para que possam trabalhar e ver toda esta operação da melhor forma. Pois bem, então esta barra, esta coluna do lado direito, tem estas barras que têm uma percentagem. Porquê é que são estas percentagens? Pois nos deparamos com alguns utilizadores que não sabiam porquê, não conseguiam às vezes importar mais dados. Eram projetos imensos, com muitos dados e trabalhavam, e depois não tinham uma noção daquilo que era a percentagem de dados que um projeto poderá, neste caso, importar. Então, vocês conseguem ver, através destas colunas, aquilo que seria a visualização da quantidade de dados em megabytes e aquilo que, neste caso, a percentagem que ele já ocupou do projeto. Tem aqui, por exemplo, um projeto que tem 23,43% de percentagem ocupado, de espaço utilizado. Então, quer dizer que tem todo o restante ainda para utilizar. Então, este é um bom feedback para vocês terem uma noção de quando o vosso projeto, em termos de dados, já está a começar a ficar assim grande e depois ele próprio não permite importar, porque há limitações técnicas, temos que entender, porque todos estes dados são gravados num servidor e esse servidor também tem os seus limites. Daí que poderemos sempre gerir isto, partindo às vezes de um projeto, se for necessário, e vários outros pequenos projetos, consoante a recolha de dados que vocês estejam a trabalhar, etc, etc. Então, abrimos o webinar e agora vou fazer uma importação, rapidamente uma importação aqui de fontes. As fontes, só para explicar, são todos os dados que nós queremos trabalhar no WebQDA. Quando falamos de fontes e esta dimensão, estas três, neste caso, dimensões que o WebQDA tem, que nós aqui visualmente aparecem nos 4, esta parte de gestão tem a ver mais com a parte de partilha de projeto, o fluxograma do trabalho e o diário de bordo, onde nós podemos fazer alguns registros. Pronto, esta é uma parte mais de gestão, como o nome diz, mas todas estas três anteriores, as fontes, codificação e questionamento, são as três dimensões baseadas, inspiradas em Barnard. É uma pessoa que, neste caso, uma teórica muito conhecida na parte, essencialmente na análise de conteúdo, e o WebQDA assume, na sua essência, na sua estrutura, inspira-se nestas três dimensões
que são as fontes, tudo aquilo que são a matéria-prima com a qual nós estamos a analisar o trabalho, são a recolha dos dados que nós tivemos, podem ser entrevistas, questionários, grupos focais, etc., que nós podemos importar, fotografias, vídeos, áudios, e depois temos a parte da codificação, são as duas dimensões, ou neste caso uma dimensão que se divide em duas partes. Nós poderíamos dizer que onde nós podemos ter uma dimensão interpretativa e a dimensão descritiva, onde todos os elementos fontes nós temos que lhe dar esses atributos, interpretativos ou descritivos. Os descritivos dizem respeito àquela competente que é factual, que é objetiva, estamos a falar sobre se são alunos, se são pacientes, se são profissionais de saúde, se é uma instituição escolar, etc, etc. São aqueles dados bem objetivos e que identificam, neste caso, a origem ou o conteúdo que nós estamos a trabalhar, porque temos também de identificar o material como uma entrevista, como respostas a um questionário, etc, etc. E depois temos a outra dimensão interpretativa, que tem a ver com a dimensão teórica do nosso estudo. São aquelas categorias e subcategorias de análise que nós queremos trabalhar e que queremos, baseadas e sustentadas pela questão de investigação e por todo o enquadramento teórico que nós precisamos estar a trabalhar, que podem ser, neste caso, resultantes de uma leitura flutuante que nós façamos sobre os nossos dados, ou, neste caso, criar a priori, já baseadas em teóricos e que nós possamos a trabalhar no nosso enquadramento teórico e depois colocamos no EPA. Então, os códigos livres e os códigos árvore dizem parte a essa dimensão, a dimensão interpretativa, enquanto que os descritores e classificações dizem respeito à dimensão descritiva. É onde todos nós temos aquela questão, como eu falei, a idade das pessoas que foram entrevistadas, o sexo, aquilo que nós acharmos que seja relevante. Depois temos a dimensão questionamento, e a dimensão questionamento é onde nós conseguimos, às vezes, inferências e podemos fazer cruzamentos de dados e é onde criamos as matrizes que nos dão depois alguns resultados que podem ser interessantes relativamente àquilo que nós queremos cruzar. Muitas vezes podemos cruzar a dimensão descritiva com a dimensão interpretativa. Isto é, por exemplo, poderemos querer saber se num determinado estudo quem coloca mais, por exemplo, questões abertas no contexto de sala de aula. São os alunos do primeiro ciclo, são os alunos do segundo ciclo, e podia fazer um cruzamento entre esses dois dados e depois tinha uma matriz que me dava essa informação. Pronto, tenho também pesquisa de texto, consigo fazer uma pesquisa também de código, que é uma pesquisa mais objetiva, onde eu escolho se quer, por exemplo, só procurar dados que digam respeito, por exemplo, a alunos do sexo feminino, que tenham uma determinada idade e que possam ter falado num determinado assunto. Então, eu consigo, através do WebQDA, focar a pesquisa só numa determinada direção, se caso eu pretender. Ok? Pronto, este foi uma muito rápida explicação e aqui onde nós estamos, este é o nosso ambiente WebQDA. Neste caso está vazio, aqui o mapa de código está vazio porque não foi ainda criado nenhum código. Todos os dados aqui, como vocês podem ver, estão vazios, mas eles agora vão passar a ter já alguns dados. Então, vou fazer uma importação rapidamente de alguns documentos. Eu vou aqui a fontes internas, e as fontes internas, elas diferem-se unicamente do lugar, ou neste caso, o que se distingue fontes internas e externas é porque as fontes internas eu vou buscar documentos ao meu computador, que estão no meu computador, mas que cumpram requisitos técnicos mínimos que o WebQDA permite. Pronto, quando estamos a trabalhar em imagens e vídeos que sejam demasiado grandes, normalmente nós deveríamos colocar numa pasta da Dropbox, copiar o link e importar através das fontes externas. Então, tudo aquilo que foge às limitações, que neste caso seriam técnicas de capacidade, como eu disse há pouco na parte inicial, estes dados são gravados num servidor e esse servidor web tem limitações, assim como vocês no vosso Gmail ou Gmail, quando enviam algum e-mail, há tipos de ficheiros que são muito pesados e ele então transforma aquele ficheiro num link e é um link que é enviado e não um ficheiro por causa do peso do objeto que estão a importar. O mesmo se passa com o WebQDA. Pronto, o WebQDA eu vou usar então as fontes internas, que é o mais simples, e se eu for aqui a fonte, faço carregar ficheiros e aparece nesta janela onde posso então selecionar os ficheiros. Eu vou selecionar os ficheiros que eu pretendo, eu tenho uma pasta onde, por exemplo, eu tenho uma série de documentos gravados, vou aqui, por exemplo,
à pasta WebKDA, só aqui um segundinho, e nesta parte do WebKDA vou aqui aos dados para trabalhar e vou, por exemplo, importar tudo que são entrevistas. Pronto, tenho entrevistas de texto divididas, todas elas, sugiro sempre, quando trabalharem com entrevistas, coloquem a transcrição da entrevista em documentos separados, não coloquem todas juntas, está bem? Daí que o que eu sugiro é fazer desta forma. Vários documentos, consoante o número de entrevistas que vocês tenham, separem as respectivas entrevistas. Então, eu faço abrir e quando eu fizer abrir, ok, estou aqui a clicar, ela vai-me então aparecer todas as entrevistas aqui. Temos aqui as 4 entrevistas e eu agora devo fazer carregar. A partir deste momento, todas as entrevistas vão ser carregadas, neste caso está a fazer o download para o próprio WebKDA e para o servidor do WebKDA. Pronto, ele está a terminar agora de importar o último documento e, como vocês veem, ficaram aqui as 4 entrevistas. Está para fazer a importação das entrevistas de forma simultânea. Vamos aqui agora carregar fecheiros e quando eu faço carregar fecheiros novamente, agora vou buscar outro tipo de fecheiros. Há pouco eu importei neste caso foram documentos de texto, foram documentos Word, agora vou, por exemplo, importar um documento de vídeo, um MP4, ele cumpre este documento porque tem menos do que aquela capacidade que é necessária, eu vou importar, ele está ali, apareceu, cá está a capacidade, tem cerca de 12 megas, faço carregar e ao fazer carregar, os vídeos demoram sempre um bocadinho, ele está ali a fazer, neste caso, o download, e aparece-me aqui o ícone Not Altro, neste caso vídeo. Existe imagens, eu também vou fazer rapidamente carregar uma imagem, eu vou fazer aqui selecionar fecheiros novamente, e agora vou selecionar aqui uma imagem, faço abrir aqui e faço carregar, e ele vai me importar a imagem. Pronto. Como vocês viram, este é o processo normal de importação de fontes. Quando vamos a falar de fontes internas, não vou fazer agora as fontes externas, basicamente eu teria que copiar um link do YouTube, por exemplo, se fosse um vídeo, ou o link que é gerado pela Dropbox de um determinado ficheiro, e nas fontes externas carregava e vinha aqui ao link e fazia atalho para imagem ou vídeo, consoante fosse, copiava o link e ele importava. Pronto, essencialmente o processo é esse e eu ficaria com os ficheiros aqui. Contudo, existe uma outra funcionalidade que o WebKDA já tem há algum tempo, mas que em alguns utilizadores ainda não conhecem, não estão familiarizados. Eu vou importar um documento que eu normalmente uso como exemplo, que diz respeito aos questionários. Eu tenho um exemplo muito curto de uma formação que eu fiz no Peru, onde apliquei um questionário só para testarmos. Então, é um questionário que tem poucas colunas, tem algumas respostas, não tem muitas e tem uma série de colunas. Pronto, essas colunas, quando nós criamos questionários e transformamos em Excel, esses mesmos questionários são divididos por colunas. Então, temos uma série de colunas que nós normalmente devemos deixar correspondentes àquilo que são a parte descritiva. Então, podia ser o nome, o e-mail, a idade da pessoa, o sexo, o lugar onde trabalha, etc, etc. E depois, apenas as respostas, por exemplo, no questionário, que sejam relativamente à dimensão qualitativa, que seriam, por exemplo, as perguntas abertas, onde as pessoas puderam escrever. Então, nós deveríamos transformar esse questionário, ou neste caso o Excel, onde temos todas essas respostas do questionário, ocultando, apagando as colunas que não nos interessam, que seriam as quantitativas, e deixando, em primeiro lugar, as colunas com a informação descritiva dos inquiridos e depois as restantes com a dimensão, neste caso, qualitativa, que seriam as perguntas abertas. Eu tenho então aqui um questionário. Como é que eu faço essa importação? Eu já tenho o documento Excel preparado, eu vou só dar aqui um exemplo. Se vocês carregarem aqui neste cardinal, ele vai aparecer a possibilidade de vocês fazerem uma importação de um documento XLS, que é basicamente o Excel. Então, faço aqui carrego aqui em carregar e tenho aqui um formulário de respostas, que é o tal documento que eu criei. Quando eu faço abrir, vai-me aparecer logo aqui a informação de que ele tem 4 colunas e tem 31 linhas. As colunas dizem respeito, então, às várias dimensões que eu tenho de respostas, sejam elas descritivas ou a dimensão qualitativa dos inquiridos. E depois o número de linhas, que são o número de respostas que eu tenho. Neste caso, eu só tenho 31. Como é que eu faço, então, a importação e para eu saber? Tenho aqui a parte que diz fontes.
é a parte que me interessa em termos de análise. É aquilo que é a minha fonte em termos de conteúdo para eu analisar. Então, eu sei, neste caso, que a coluna, vocês aí não saberão, se eu agora vou tentar usar a memória, eu creio que é da coluna 4 à coluna 4, porque eu só tenho 4 colunas. Então, eu só deixei uma coluna, tem a ver, a pergunta que era dada neste questionário é porque é que era um questionário aplicado a professores do ensino universitário de uma determinada instituição, e a pergunta era quais são as principais dificuldades que têm para fazer produção científica na sua instituição. Então, era essa a questão. Era um questionário muito curto e as pessoas tinham basicamente que dar a resposta descritiva relativamente a essa questão. Então, a coluna 4 foi a coluna no Excel que diz respeito a essa dimensão, a essa resposta. Daí que se é só uma coluna e se todo o documento tem 4 colunas e a última coluna então é da coluna 4 à coluna 4, diz respeito a fontes. Enquanto que a parte de escritores, vejam, a parte de escritores tem a ver com aquela dimensão descritiva quem são as pessoas e a sua caracterização, eu tenho então desde a coluna 1 até à coluna 3. Então, da coluna 1 à coluna 3, eu tenho a parte inicial, neste caso a coluna inicial são os descritores e a coluna final é 3. Enquanto que depois, na coluna inicial para a parte de fontes é 4 e a final é 4, que é só uma. Vamos importar, eu espero que não vá aqui acontecer nenhum problema, porque eu posso me ter enganado aqui na questão das colunas, mas eu creio que em princípio não haverá nenhum problema. Ele está a fazer a importação, demora sempre um pouco mais, porque é que ele demora um bocado? Ele neste momento está a fazer algo automaticamente que é muito útil. Ele está a identificar naquele documento quem foram as pessoas do sexo masculino que responderam, quem são a idade das pessoas, ele está a fazer tudo automaticamente. Porque se eu agora for aqui aos escritores, hão de reparar que eu tenho todos os escritores já criados. Eu há pouco não tinha aqui nada, porque ele fez automaticamente. Reparem que está em espanhol, porque isto foi um questionário aplicado em espanhol, no Peru. Então tenho aqui homem, mulher, quantas pessoas são? Tem aqui 17 pessoas, sexo masculino. Se eu clicar, aparecem logo aqui todas as respostas correspondentes aos homens. Se eu clicar aqui nesta linha que diz respeito às mulheres, todas as respostas das mulheres, as idades e a formação académica. Se eu quiser saber o que então cada um disse, eu tenho que voltar aqui às fontes internas, carrego no formulário de respostas e aparecem todas as respostas. Bom, é uma coisa, uma amostra. Claro que se eu tivesse um questionário com centenas de respostas e com muitas mais perguntas abertas, eu teria aqui muito mais informação. Eu, neste momento, aqui aparece-me tudo. A primeira parte que diz é que limitações ou obstáculos crês que te impedem de realizar mais investigação científica, era a pergunta que era colocada, e se eu mudar aqui de código para descritores, vão reparar que me vai todas as respostas, alguns não responderam, mas eu sei, por exemplo, que esta frase diz respeito a um homem entre 50 e 59 anos e tem um doutoramento. Ele diz que é o tempo e o apoio em el processo. Pronto, o tempo e a falta de apoio que ele tem para o processo de realização científica. Espero que esta parte tenha ficado clara. Daí que estamos a cerca de 30 minutos, mais coisa, menos coisa, de terminarmos o nosso webinar, e daí que eu quero agora passar rapidamente para outras dimensões. Bom, esta parte dos escritores é a dimensão que ele automaticamente faz com os questionários. Ele só faz, atenção, automaticamente se eu tiver um ficheiro Excel, que eu, Google Forms, algo do género, em que eu exporto as respostas para Excel, limpo, por assim dizer, aquilo que são colunas de dados quantitativos, que esses não me interessam, e deixo só a parte descritiva, que é esta que vocês aqui estão a ver, com o sexo, a idade, etc., e a dimensão qualitativa, que são as perguntas abertas. Então, esta parte de criação de descritores automáticos só é válido, só é possível através desta funcionalidade de importação de ficheiro Excel. Agora, é possível eu editar, acrescentar? Por exemplo, eu posso selecionar aqui a parte de sexo e queria pôr entre aqui, sei lá, não sabe, não responde relativamente à questão do sexo. Imaginem que vocês estão a fazer análise de dados na internet, fóruns, em que muitas vezes as pessoas respondem, mas não se sabe se é um homem, por causa usam um nickname e não sabem, neste caso. Então eu selecionava, por exemplo, aqui, e podia acrescentar
neste caso, mais um descritor, dava-lhe aqui, neste caso, perdão, vou aqui cancelar, aqui um erro, vou aqui, por exemplo, a parte do sexo eu posso alterar o nome, se for necessário, ou então aqui, se eu clicar no sexo, vou clicar no descritor, eu vou-lhe chamar aqui não sabe, ou vou pôr aqui não sabe, barra, não respondo, e vou meter aqui OK. E quando eu clico, vejam que ele ficou junto como uma outra opção. Tem 0, porquê? Porque não existe nada. Agora podia depois codificar toda essa informação lá. Existe uma outra forma de fazê-lo, por exemplo, a questão das entrevistas. Eu tenho aqui uma série de entrevistas e agora quero dizer ao WebKDA a quem corresponde a estas entrevistas. Então, como é que eu faria? Eu tenho aqui as classificações de fontes, se eu clicar ali em classificações, tem classificações de fontes, onde eu posso então criar uma classificação. Uma das classificações que eu criaria então, seria a principal, clicava aqui em mais classificação e chamava-lhe entrevistas. Pronto, tem aqui, este seria a minha, para eu distinguir, por assim dizer, a minha classificação. Tenho aqui entrevistas, porque eu podia ter depois um outro documento, por exemplo, com que poderia ser relativamente, não ser entrevista, mas uma recolha que eu pudesse fazer sobre relatórios, etc, etc, de uma instituição, mas neste caso são entrevistas, assim chamei. Selecionando as entrevistas, agora vou criar atributos às entrevistas. Como é que eu faria? Muito simples, crio novo aqui, novo atributo, e esse atributo, por exemplo, iria chamar-lhe sexo. E quando nós criamos uma categoria na qual nós queremos acrescentar e descrever essas categorias, por exemplo, eu tenho que dizer que se é feminino, se é masculino, etc., eu tenho que selecionar aqui a parte que diz texto, perdão, e agora vou criar as propriedades, que são as diversas variantes que eu tenho dentro da parte de sexo. Isto é como se eu estivesse a criar uma base de dados, só para que fique claro, porque vocês depois vão ver já a seguir para que é que ela serve. Então, eu estou a criar uma base de dados na parte das entrevistas relativamente àquilo que me interessa para o meu estudo identificar. Então, tenho aqui nas propriedades, clico no mais propriedades, chamo-lhe aqui masculino, já aqui está, faço OK, e agora vou acrescentar o feminino. Clico novamente no mais e tenho aqui feminino, OK, e fica por aqui já criado. Só tenho agora que clicar aqui na disquetezinha que diz para salvar, faço gravar e já ficou então aqui nas entrevistas, tenho uma dimensão que diz sexo e dentro dela tenho masculino e feminino. Mas eu agora quero, por exemplo, a questão da idade. Eu seleciono novamente as entrevistas, faço novo atributo, chamo-lhe então idade, é esta a dimensão, e no tipo eu vou colocar o número inteiro, porque é isso que eu vou querer. Quero identificar as pessoas pela idade, é um número inteiro que eu vou selecionar e assim fica. Faço então gravar. E neste momento já tenho idade. Agora vocês dizem, mas porquê é que eu não fiz texto? Porquê é que eu não tive que selecionar? Não, porque idade, eu podia criar, se eu quisesse períodos de idade, por exemplo, entre os 20 e os 40 anos, eu tinha que selecionar texto e escrever. E aí sim, eu tinha que colocar texto e criar as variantes. Quando nós estamos a falar em idade, e se eu quiser inserir a idade correta da pessoa, então eu não faço mais nada a não ser colocar só idade naquela dimensão, na propriedade e fazer gravar. Vou dar, por exemplo, relativamente à data dos documentos, a datas que eu recolhi, por exemplo, os documentos. Imaginemos que eu queria identificar por períodos, esta entrevista foi no primeiro semestre, esta entrevista é no segundo semestre, etc. Então, seleciono ali entrevistas, vou aqui a novo atributo, agora chamo-lhe aqui data de recolha, e no tipo tem aqui a parte que diz data. De futuro ainda não está disponível, mas é uma das novas funcionalidades que estamos a trabalhar, se bem que este webinar é para demonstrar, por assim dizer, que são as novas funcionalidades, mas já estou a anunciar algumas daquelas que são perspectiva de futuro. Neste momento só dá para colocar data específica, tipo 24 de janeiro de 2010, por exemplo. Não dá para pôr ainda a hora e a específica do momento. Então, dentro de alguns momentos, por exemplo, imaginemos que estou a fazer uma recolha de dados visuais, por exemplo, fotografias, e eu quero, por exemplo, ter várias imagens ao longo do dia, e é importante, por exemplo, a hora, porque se eu tenho um conjunto de 20, 50 imagens, são todos no mesmo dia, mas eu não tenho uma diferença da hora em que ele foi tirado, isso pode
alterar e condicionar o meu estudo, porque tenho, por exemplo, uma imagem que a uma determinada hora aparece-me um determinado elemento que àquela hora essa imagem, esse elemento já não está presente. Então, a questão hora é muito importante. De futuro, um dos próximos desenvolvimentos será acrescentado nesta parte que diz data, ele ficar também a possibilidade de eu escolher a hora, o dia da semana. Bom, o dia da semana, em princípio, na data já aqui fica. Eu, se fizer aqui gravar, vocês vão ver que ele já ficará. Agora, como é que eu dou estes atributos? Eu poderia criar outros. Estes são exemplos que são suficientes. Como é que eu agora posso criar outros? Muito simples. Eu vou aqui às fontes internas e agora seleciono, por assim dizer, as entrevistas. E ao selecionar as entrevistas, eu vou aqui à parte que diz classificações, na parte de direita, e se vocês repararem, tenho aqui uma possibilidade de eu selecionar aqui uma classificação. E cá está a classificação que criamos, que são as entrevistas. E quando eu clico em entrevistas, aparecem as dimensões dos atributos e as propriedades que há pouco criámos. Então, aqui na parte que diz sexo, eu posso selecionar aquela que me interessa. Esta aqui é Teodora, é uma pessoa de sexo feminino. A idade, eu vou aqui simular 65 anos. E a data da recolha, eu ao clicar aqui, dependendo do ano ou do dia, eu posso selecionar, vou meter aqui dia 14 de janeiro, cá está, fica com a data do dia que foi recolhido aquele documento, faço gravar e vai-me aparecer aqui uma bolinha com um visto a dizer que este documento está classificado. Rapidamente agora vou criar os códigos livres e os códigos árvore. Códigos livres são categorias de análise independentes que não têm subcategorias, enquanto que os códigos árvore são chamadas aquelas categorias que têm ramificações, que têm subcategorias, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo agora muito simples, vou criar uma categoria A e depois vou criar uma subcategoria AB, AC, alguma coisa assim, coisas muito simples. Então, eu vou criar aqui uma categoria A, pronto, só isso, sim, esta é a categoria A. E agora, dentro da categoria A, eu quero a categoria AB, AC, por aí adiante, para que possamos entender a lógica, para não estarmos agora aqui a pensar em algo, um exemplo mais concreto, vamos dar assim algo mais exemplificativo. Então, eu agora seleciono a categoria mais, a mãe, neste caso, eu só tenho que criar uma subcategoria. Então, tenho aqui a categoria mãe, eu selecionando-a, clico em mais código e chamaria-lhe então AB. Pronto. Tenho aqui a AB e vejam, ela ficou debaixo da categoria AA, neste caso. Vou botar aqui os códigos árvore. Tenho a categoria A e tenho a categoria AB. Se eu quiser criar uma outra categoria, seleciono A, novamente crio uma e chamo-lhe AC. E faço aqui novamente. Agora vou criar uma categoria B. Não é uma categoria mãe diferente, não está associada à categoria A. O que é que eu tenho que fazer? Seleciono a categoria A, crio um novo código, vou-lhe chamar a categoria B e reparem que ele agora ficou alinhado com o A. Se nós escolhermos assim para ver, temos duas categorias, a A e a B, e dentro da categoria B agora vou criar uma subcategoria, crio agora uma que digo BA, por exemplo. Faço OK, está ali a subcategoria BA, vou fazer uma nova subcategoria, vou-lhe chamar BC, mais código, chamo de BC e por aí adiante. Como podem ver, esta é a forma como eu posso, a priori, assim, já criar os códigos. Como é que eu agora codifico? Muito simples. Ele já está classificado, imaginemos esta entrevista de Teodora. O WebKDA já sabe que é de uma mulher, que tem 65 anos, etc, etc, mas não tem a dimensão interpretativa. Então, para aí, eu vou clicar, abro o documento, imaginemos que esta frase que é dita pelo entrevistado diz respeito, por exemplo, à categoria AB. Eu seleciono, perdão, neste caso a categoria A, mas diz especificamente sobre a subcategoria AB. Eu seleciono esta categoria, faço codificar e vejam que, a partir de agora, eu já tenho esta categoria codificada. Diz AB, que é o nome da subcategoria. Agora, aqui mais para a frente, eu tinha aqui uma outra. Esta é na AC, por exemplo, fazia codificar. Então, esta é a AC, esta é a AB. Pronto, eu posso agora, por aí adiante, fazer vários. Eu posso, em simultâneo, mas olha, esta fala tanto de A a B como de BA. Faço codificar, então, repare, ele fica num amarelo mais escuro, então ela em simultâneo pode ter várias subcategorias. Eu posso meter aqui esta BC também, faço codificar, mas há uma parte que diz respeito a uma outra categoria, dentro dessa que já foi codificada,
seleciono AB, faço codificar e pronto. Eu tenho então categorias que podem ter mais do que, ou frases, neste caso unidades de texto, que podem ter mais do que uma categoria ou subcategoria colocada. Bom, eu não vou fazer agora com imagem, não vamos ter tempo para fazer essa demonstração, nem com áudio, nem com vídeo, pronto, mas ficou entendido aquilo que é possível fazer a nível de codificação. Agora, há pesquisa de palavras mais frequentes. Eu selecionar aqui as palavras mais frequentes e eu posso fazer aqui uma pesquisa de palavras, só que esta é uma das novas, eu já vou entrar aqui numa nova funcionalidade que tem a ver com, antigamente o WebKDA fazia com que todos os documentos que eu importasse, ele fazia uma pesquisa de palavras de tudo. Só que muitas vezes as pessoas ficavam a dizer, mas olha, tem aqui palavras que eu nem sequer codifiquei, que não fazem parte daquilo que eu pretendo analisar. Então, assim sendo, eu queria que fosse algo mais limitativo, isto é, que fosse apenas aquilo que eu codifiquei nas minhas unidades de texto, aquilo que me interessa relativamente. Então, eu vou fazer aqui uma pesquisa, não sei se aqui vão aparecer 10 palavras, não sei, mas vamos dizer que vou aqui as 10 palavras que existem mais vezes. Então, faço aqui as 10 palavras mais usadas, a quantidade são 10 e a dimensão eu vou pôr aqui como 3. É o número de caracteres, dimensão mínima. Pronto. Se vocês antigamente fizessem salvar, ele deixava logo salvar, mas ele agora aparece aqui, obriga a que nós vamos aqui à parte das restrições. Para quê? Para que ele selecione aquilo onde nós queremos que ele pesquise. Então, agora, eu vou aqui na parte das restrições, carrego no mais. Então, já estamos aqui a falar de uma nova funcionalidade, por isso, atento àqueles que já conhecem o WebKDA, porque esta é uma nova funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho os códigos árvore e eu quero que ele codifique tudo o que esteja codificado na categoria A e na categoria B. Ok? Antes de fazer gravar, eu sei que não fiz muitas, não sei se vai aparecer aqui alguma coisa, porque eu não codifiquei muita coisa, isto é só mesmo demonstrativo. Faço gravar, para ver se vai aparecer alguma coisa. E clico aqui nas 10 palavras e não apareceu nada, porque possivelmente ele não tem sim, mas vamos ver aqui, novamente atrás. Vou aqui a editar, nas restrições, vamos aqui a editar, códigos árvore. Vamos, por exemplo, aqui colocar agora como de classificações. Vamos ver, por exemplo, aqui está classificações de fontes, entrevistas. Porque aí, vamos ver se ele aqui já me aparece mais informação. Faço gravar, 10 palavras. Ok, não me está aqui a aparecer de nada. Mas ele aparece-me aqui, diz que é o número de palavras, ele tem aqui a descrição, mas ele neste momento não me está aqui a aparecer palavras. Eu tive aqui, eu vou rapidamente, aqui é um projeto, onde eu fiz essa pesquisa, só para vocês verem rapidamente, para que a demonstração não fique, porque eu não tive tempo, como dizer, de fazermos uma codificação exaustiva, mas vou, por exemplo, aqui à pesquisa de palavras mais frequentes, tem aqui, na altura eu pus 100 palavras, mas ele fez-me, por exemplo, investigação. Eu fiz aqui de umas palavras, onde aparece apenas investigação, a ser e para. Foram as palavras que ele me identificou. E eu clicando nelas, aparece-me aqui, então, neste caso, o número de caracteres e o lugar, eventualmente, porque isto diz apenas respeito àquelas que foram as fontes, os códigos que eu, neste caso, por isso, porque eu vou aqui editar e tenho aqui as restrições, e então eu queria tudo que fosse nesta categoria e subcategoria de análise. Então, eu neste momento consigo que o WebKDA apenas me diga aquilo, em termos de nuvens de palavras, aquilo que me interessa saber, ok? Vamos aqui voltar novamente ao nosso projeto e vamos agora, muito rapidamente, só dizer como é que eu posso fazer uma matriz. Vejam que eu agora ao abrir novamente o projeto, tenho aqui a categoria A, a categoria B e as suas respectivas subcategorias. Já me aparece aqui um mapa com a exemplificação dos códigos. Vamos aqui à parte então do questionamento, eu tenho aqui a parte das matrizes, onde eu posso então fazer um cruzamento, e é bem possível que neste momento não vai aparecer nada, deixe-me fazer aqui rapidamente um código árvore para que me apareça alguma coisa, porque senão não, é um bocadinho aborrecido, pode não aparecer nada. Eu vou aqui abrir nos escritores, vou abrir aqui só para codificar algumas coisas, e vamos codificar esta parte no código AB, esta frase no código AC, codificar, esta novamente no código AB, faço codificar,
esta frase no código AC, faço codificar, esta no código AB, novamente codificar, e vou fazer aqui mais esta frase no código BC, codificar, e esta no código também BC, codificar. Pronto, fiz aqui umas codificações apenas nos questionários, esta é a resposta aos questionários, e vou querer criar, por exemplo, uma matriz. E vão ver, por exemplo, um exemplo como é que então se cria a matriz. Clico aqui na mais matriz, vou ali às matrizes, na parte de questionamento, faço aqui um cruzamento entre, por exemplo, sexo e vejam versus categorias. Pronto, eu não preciso aqui de especificar qual é que seria a categoria, mas vou meter aqui categorias. Na linha, então, é a parte que diz respeito ao sexo, seleciono ali na linha, e esta diz respeito aos descritores, porque estamos a falar de um questionário, e o questionário identificou não como classificação, mas como descritores. Rapidamente, para fazer a distinção entre um e outro, é que os descritores é quando eu tenho um documento com vários sujeitos, e quando eu tenho um documento só com uma resposta com dados de um sujeito, eu uso classificações de fontes. Então, eu quero saber a parte que diz respeito ao sexo, homem, mulher, ou não sabe ou não responde, faço gravar, e na parte das colunas. E agora aqui nas colunas vou adicionar os códigos árvore com as categorias A, B e C, seleciono aqui, eles selecionam tudo, faço gravar, e tenho aqui as subcategorias, faço gravar novamente, e agora clicando, sexo versus categorias, vai-me aparecer aqui uma matriz, espero eu, com alguma informação. Ok, pronto. Tenho homens com 3 categorias, ok? Perdão, com 3 referências, que me aparece da categoria AB. Então, quer dizer que é a categoria onde eu tenho mais respostas, relativamente, acho que é da categoria AB dos homens. O WebKDA tem uma nova funcionalidade, que é nos resultados, que é uma nova funcionalidade relativamente ao destaque. Porque antigamente a gente queria saber, bom, ok, eu quero saber as respostas. Muito bem, clicava aqui, mas depois, quando eu queria ver estas mesmas respostas, as unidades de texto dessas referências dos homens, eu tinha dificuldade em identificá-las no documento. Mas agora, eu clicando aqui no formulário de respostas, selecionando esta unidade, atenção, eu estou a falar esta matriz entre homem e categoria AB, e eu ao clicar, antigamente eu tinha dificuldade em identificar, mas agora existe uma saliência. Então, eu consigo ver todas as outras categorias que existem, que estão codificadas, mas eu consigo ver para ver os lugares. Então, ele está a vermelho, com um contornozinho vermelho, vocês reparam, esta aqui, a de cima também, eu consigo ver todas as categorias, todas as unidades de texto que eu tenho naquela subcategoria. Então, eu mais rapidamente consigo visualizar. Esta é uma das possibilidades que tem. Uma nova funcionalidade, e já estamos aqui a entrar nas novas funcionalidades, é chamado mapa de densidade. O que é o mapa de densidade? Havia utilizadores que muitas vezes tinham interesse e gostariam de ver as categorias que tinham criado, os códigos árvore, com as suas respectivas representações, por assim dizer, visuais da sua categoria. Então foi criado, ele ainda está em fase, bom, já dá para utilizar, mas ainda está a ser trabalhado, e que ainda não está na sua plenitude aquilo que é pretendido fazer, mas nós vamos aqui neste caso a codificação, os códigos árvore, e se vocês repararem, existe aqui uma nova ferramenta, parece assim um círculo, é chamado aqui o círculo de códigos, mas na essência ele é como se fosse um mapa de densidade. Então, clicando, ele vai aparecer aqui, agora, as categorias e a forma como elas estão organizadas em termos de densidade. Eu então tenho uma visualização das categorias. Então, esta é a categoria A categoria A está dividida em categoria A, B e AC. Okay? Enquanto que a categoria B está dividida em BC e BA. Se eu criasse uma nova categoria, apareceria-me aqui uma nova. Vamos, por exemplo, agora criar aqui uma nova categoria, e vocês vão ver aqui, códigos árvores. Vou criar aqui uma categoria que se vai chamar AA, por exemplo. Selecionei o A, vou-lhe chamar AA, faço OK, e vou criar agora uma categoria que se vai chamar BB. Aqui, seleciono BB. O nosso tempo está quase a terminar, daí que já estamos a entrar na parte das novas funcionalidades, por assim dizer. Criei então estas novas categorias. Se eu quiser então agora visualizá-las, se eu clicar novamente então aqui no círculo de códigos, onde reparar então que estas novas categorias já foram criadas. Reparem que eu consigo então visualizar as categorias. Tenho aqui então
Na categoria mãe, que é a categoria A, tenho a subcategoria A, AC e AB. E eu consigo, clicando, saber o que está codificado nessas mesmas categorias. Então, na AC, clicando lá, tenho 3 referências, que são estas que aqui estão. Okay? Para eu voltar atrás, clico novamente no centro do círculo e aqui aparecem só da categoria A. Tenho aqui A, B, A, C. Agora vou aqui a A. Vão ver que não aparece nada porque eu não codifiquei nada. Clicando, está vazio. Entenderam? Não tenho nada porque eu não codifiquei nada. Fecho novamente. Agora vamos ver aqui na AB. A AB tenho 3 referências. Já foi há pouco nessa que eu cliquei. Vou aqui na AC. Tenho também 3 referências. Então, esta é a forma. Agora, se eu quiser voltar novamente para o mesmo mapa onde eu estava, clico novamente no centro e agora já aparece o B. Se eu clicar no B, cá está. Esta é a dimensão do mapa de densidade do código B, onde eu consigo, clicando no BA, clicando, cá está, tenho uma referência da categoria BA. Bom, isto ajuda. E de futuro, o que é que vai acontecer? De futuro, neste momento ainda não acontece, é que, consoante o número de referências, por exemplo, esta tem 6 referências, esta tem 3 referências. Estão a ver? Aparece este quadradinho que diz ali 6 referências, 3 referências. Mas eles estão com o mesmo tamanho. Isto, na essência, ainda não está com a densidade que se pretendia. Nós queríamos é que ele tivesse proporcionalmente, se ele tem só 3 referências e o outro tem 6, o tamanho destes círculos vai ser conforme a densidade, daí que se chama mapa de densidade, é na questão de vai representar visualmente o número de referências. Para já ele está a fazer de forma igual, mas é para que ajude, neste caso o investigador, a ter uma noção das categorias que estão criadas e do número de referências que já estão a ser criadas. Isto é muito interessante, depois que eu posso também colocar isto como imagem. Relativamente aos metadados, eu estava-me a esquecer desta parte, é muito importante, eu não posso esquecer dela, nem por nada. Relativamente aos metadados, há uma nova funcionalidade. Os metadados, o que é que se permite? Para a revisão bibliográfica, eu consigo, através do Mendeley, pegar em toda a bibliografia que eu tenho, mesmo que se eu tiver, por exemplo, na base de dados da Scopus e que eu queira importar uma série de artigos que eu quero depois analisar, eu posso importar para o WebKDA a fazer análise bibliográfica com o WebKDA. Existe posts no fórum do WebKDA, consultem se quiserem ver mais. Em breve vai sair um e-book também com check-pass para revisão bibliográfica com WebKDA, e que eu não vou me alongar. Vou rapidamente fazer uma importação de metadados. Então, os metadados importam-se na parte que diz anotações e depois notas. Eu vou aqui, então, à parte que diz fonte e faço carregar metadados. Eu vou criar, ele demora alguns segundos a importar, porque normalmente são muitos metadados, dos tais ficheiros Big Text, por exemplo. Eu faço selecionar ficheiro, eu vou aqui ao meu ambiente de trabalho, onde eu tenho, na secretária, e tenho, por exemplo, este Big Text e vai fazer imprimir. Ele está-me a imprimir e agora, o que é que o WebKDA permite? Eu posso imprimir só a parte que diz anos, os autores, a palavra-chave ou o tipo de documento. Imagina que eu não quero saber nada, por exemplo, dos autores. Eu só quero saber a palavra-chave dos documentos e o tipo de documento. Imaginemos, não quero os outros, só vou importar este. Então agora faço carregar. E ele só me vai carregar as palavras-chave e o tipo. Antigamente ele importava tudo, que estivesse um metadados, não dando hipótese ao utilizador de importar aquilo que apenas era importante. Diz, olha, só quero por anos, ou quero apenas artigos neste caso, por palavra-chave, não quer saber tampouco quem foi o autor ou não, isso é indiferente. Ok, ele agora diz que a importação foi feita com sucesso e então tenho aqui todos os metadados relativamente, eu vou aqui aos incluídos, tenho aqui todos os metadados dos vários artigos que eu importei. Se eu abrir aqui, isto são basicamente metadados, tenho esta informação do título, etc, etc, mas, contudo, se nós formos aqui à parte dos descritores, que é onde fica muitas vezes essas informações, ela já não aparece. Aparece apenas, daqui a parte diz revisão da literatura, vejam, eles criam automaticamente nos escritores apenas aquilo que, eu vou apagar esta parte que não interessa, a informação que é, e tem aqui a revisão da literatura, que é o tipo de documento e a palavra-chave e o estado. Os autores não importaram para os escritores. Eu clicando, por exemplo, eu quero saber tudo o que existe sobre uma tese. Clicando aqui, aparece metodologia híbrida de desenvolvimento centrado, tenho esta. Agora, eu posso, por exemplo, e é uma possibilidade que também existe, nova, que é mesclar códigos. E em simultâneo. Antigamente eu tinha que fazer 1 a 1. Imagina que eu quero mesclar o A e o AC e o AB num outro código,
vou criar aqui um novo código, vou-lhe chamar AE, por exemplo. Imaginemos que este código eu quero fundir, por assim, mesclar o código AB com o AA. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono o AB com o AA não tinha nada, mas então quero mesclar e quero colocar aqui dentro do AE. Então o que eu faço? Seleciono vários, que agora me permite, faço aqui cortar, e ao fazer cortar, agora eu vou selecionar o código que eu quero e faço então o mesclar, que é esta funcionalidade que aqui aparece, e agora tudo o que estava lá dentro, o AE estava vazio, foi mesclado com sucesso e vejam, o AE estava vazio, ele agora já tem 6 referências de 2 fontes. E desapareceram automaticamente as outras. Antigamente, na anterior versão do WebKDA, ficava a subcategoria ficava vazia, mas ela mantinha-se lá. Então, achámos, e pensou-se, e falando com muitos utilizadores que partilhavam essas necessidades, então definiu-se que a partir de agora nós podemos mesclar códigos, fazendo estes passos, claro, evidentemente, eu tenho que primeiro cortar, e depois selecionar a categoria onde eu quero colar, fazer mesclar, e assim os outros subcategorias desaparecem, ao contrário que antigamente ficavam em zero. A pesquisa de texto, pronto, eu também já vi essa questão, eu vou fazer aqui uma pesquisa de texto rapidamente. Eu vou fazer aqui, por exemplo, a palavra, vou fazer aqui uma pesquisa de texto rápida, muito sinceramente, eu tenho que fazer aqui termos como, por exemplo, eu importei palavras, documentos sobre saúde, então vou fazer uma pesquisa de uma palavra, por exemplo, saúde, para vos mostrar várias, saúde e saudável. Vou fazer aqui, saúde e saudável. Pronto, são estas duas palavras. Imagina que eu quero a palavra saúde ou neste caso, ou saudável. Agora vou meter aqui a palavra saudável. Agora, é possível também, visualmente, eu vou fazer aqui agora, gravar, nos documentos, eu tenho todos os documentos, eu perfeito procurei em todos. Se eu clicar aqui, ele vai-me dizer todos os lugares onde tem. Então, em todos estes documentos existe esta palavra, saúde ou saudável. Só que existe agora uma funcionalidade nova, que eu tenho a parte das estatísticas. Então, se eu selecionar aqui uma fonte, onde... agora vou voltar aqui atrás, não é isso que eu queria. Vou aqui à parte das estatísticas. Vai-me dizer o número total de ocorrências, que são estas, 42 ocorrências, sendo que, por exemplo, em saúde eu tenho 30 e tenho 12 ocorrências da palavra saudável. E aqui tenho a percentagem das 42, eu tenho 71 de facto é saúde e 29 é saudável. Então eu tenho aqui um feedback relativamente a esta parte mais estatística das palavras, dos termos que eu estou a pesquisar. Isto pode ser também muito interessante para os vossos estudos, para vocês terem uma ideia mais concreta, mais precisa, relativamente à pesquisa de termos e das palavras que estão a trabalhar. Sónia, eu, da minha parte, relativamente a estas novas funcionalidades, espero não estar a esquecer de nada, das 6 que eu tinha apontadas, eu já falei da importação dos metadados, que foi aquela que eu referi há pouco, o mesclar, que fizemos agora mesmo, do mesclar a nova funcionalidade que tem, assim como as estatísticas da pesquisa de texto, que acabámos de fazer agora, o mapa de densidade, que também já demonstramos, o destaque nos resultados nas matrizes, que acontece, e também acontece também com a pesquisa de código, eles também aparece destacado, e com uma nuvem de palavras de texto apenas só aquele que é codificado. Daí que agora sei que o nosso tempo já terminou, já me alonguei um bocadinho mais do que eu pretendia, peço desculpa, mais 3 minutos, mas estou disponível para se alguém quiser colocar alguma questão relativamente às novas funcionalidades ou sobre uma outra questão que seja pertinente, estou aqui disponível para responder. Obrigada, Fábio. Vamos ver se existem questões. Deixa-me só lembrar que temos alguns textos no blog sobre as novas funcionalidades. Um deles sobre os outputs visuais, que as pessoas também vão poder consultar. Penso que a versão portuguesa e a versão inglesa ficarão disponíveis hoje. A versão espanhola já está online. E vamos ter um curso, há pouco estavas a falar da questão da revisão de literatura, vamos ter um curso e-learning também agora em fevereiro, com a Lucimara e a Isabel
precisamente sobre a revisão da literatura com o WebQDA. Depois nós podemos enviar essa informação no e-mail. Quando mandarmos o vídeo desta sessão aos participantes, amanhã podemos enviar também essa informação para quem quiser aprofundar mais a questão da revisão da literatura. Se quiserem colocar questões através do chat, também o podem fazer. Penso que tens acesso também, Fátima. Sim, eu estou a ver. Para já as pessoas estão a agradecer, eu é que agradeço. Peço muita desculpa disto ter sido muito teleférico. Teleférico, não, nem fui buscar essa palavra. Foi muito, como é que eu vou dizer? Queria dizer de uma forma muito sucinta, muito rápida, muito objetiva e não deu para aprofundar, evidentemente. Mas agradeço as vossas palavras, é telegráfico, é isso mesmo que eu queria dizer. Estava-me a escapar. Quando a gente já fala há quase uma hora,